Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dizer para vocês que eu estou feliz essa noite em poder retornar a esta casa de oração para apresentar a Deus um culto. Desta feita, um culto de gratidão a Deus por um ano de pastorado do pastor Josimildo nessa bonita igreja. Dizer que para mim é uma satisfação imensa, porque não dizer uma honra, um privilégio estar com vocês essa noite, agradecendo a Deus pela vida do pastor Josimildo, da sua família e da igreja do Senhor que está nessa cidade. Estou muito feliz mesmo, e ele convidou-me para que eu estivesse aqui hoje. Para mim foi uma honra receber o seu convite. Pastor, precisa de convite para estar na casa de Deus? Não precisa, é verdade. Jesus já disse: venha. Você recebeu o convite para vir. Todavia, irmãos, diante da nossa ocupação, a gente precisa de alguns ajustes. E hoje eu tenho alguns compromissos em parelha, mas estou aqui com muita alegria na presença de Deus e feliz pela vida do pastor Josimildo, que não é só um irmão, é um amigo, é um companheiro, é uma pessoa que está sempre do meu lado. Sempre que eu preciso dele, ele coopera conosco. Ali onde a gente trabalha para Jesus, da mesma forma, estamos sempre à disposição a estar com ele, quando ele também solicita-nos. De forma, pastor José, que estou feliz por esse primeiro ano seu aqui, nessa cidade, o carinho, a companhia, a amizade que a gente tem, é muito importante. De forma que eu estou muito grato a Deus por isso tudo. Louvo a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão, pela vida do pastor e da família. Quero deixar para ele 2 versículos na palavra de Deus, que está no livro, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1. Depois, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, a parte A. Primeiro, vou deixar para ele esse versículo do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim, versículo 1: Tu, pois, meu filho Josimildo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Eu deixo esse versículo para ele e complemento esse versículo com o versículo 9, a parte A do versículo 9 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: Então disse-lhe Jesus: a minha graça te basta. Diante das adversidades, das lutas que um pastor e uma igreja enfrentam, né? Porque quando a igreja está ferida, o pastor também sente. E quando o pastor recebe de Deus a graça, a bondade, a misericórdia, as coisas andam bem e dão certo, né, irmão? De forma que eu desejo, pastor José, que continue sobre a tua vida a graça de Deus, sobre a vida desta igreja, também da sua família, a graça de Deus, né, irmãos? Porque, irmãos, às vezes Deus não tira da gente o espinho, mas Ele dá a graça para a gente suportar. Às vezes Deus não tira a luta de imediata, mas Deus dá a graça para a gente suportar aquela luta, né, irmãos? Então a graça de Deus venha estar sobre a vida do pastor, que tenham dias de vitória, dias de bênção. Não sabemos quanto tempo, sabemos que hoje é um ano, né? Não sabemos quantos anos ainda. O tempo é de Deus, o relógio é de Deus. Mas uma coisa eu digo à igreja: a igreja está
bem feliz. Isso é sinal que a igreja está sadia. Porque, irmãos, a igreja que ora, a igreja que busca Deus, é uma igreja abençoada, né? Eu dirijo igreja, o pastor Josinildo sabe, há quase 30 anos que eu dirijo igreja. Confesso aos meus irmãos que eu vim até comentando com minha esposa, às vezes por outro eu comento isso com ela, e mãe também ouviu quando eu disse, às vezes a gente vai para um culto como pastor, e a gente diz assim, hoje eu vou tão cansado, vou tão debilitado, que a gente diz assim, hoje eu vou tentar um culto mais cedo. Já aconteceu comigo, pai, diante das lutas, e às vezes até a igreja alguém vem com vontade que o culto termine mais cedo. Parece até que a gente vem cumprir um protocolo, né? E eu digo aos irmãos uma coisa, até hoje eu não lembro o dia, Romário, que terminei um culto antes das 9 horas. Não lembro. Terça-feira passada, hoje estou fazendo 8 dias, estávamos na inauguração ali na cidade de Santana do Seridó, campo ali do nosso campo, igreja do nosso campo. E eu disse ali, o pastor mandou uma mensagem para esse pastor Pinheiro, a gente vai terminar o culto mais cedo, porque a gente pretende, depois do culto, jantar e tal. Eu digo, beleza. E eu digo, meu Deus, hoje vai ser a primeira vez que eu vou terminar um culto antes de 9 horas. E eu fui para o culto, chegamos lá, começou o culto, mensagem, cânticos, adoração, passou o trabalho para mim, irmãos, quando eu olhei para o relógio, já estava passando de 8h30. Eu devolvi o trabalho para o pastor, para ele fazer a parte final do trabalho, ele ainda foi dar uma oportunidade a um, a outra, terminou 9h05, eu digo, graças a Deus, não terminei até hoje nem culto antes das 9 horas, irmãos, e a igreja do Senhor é assim, não é verdade? Eu acredito que se o pastor acontecer de um dia ele não tiver mensagem para a igreja, porque pode acontecer, mas o obreiro tem, se não tiver nem no pastor e nem em algum obreiro, mas na igreja tem alguém que Deus pode usar. Então a igreja não pode parar, nem ficar restrita a uma limitação de tempo, porque alguém está vazio. Não, a igreja do Senhor, ela tem um dono, ela tem um dono, e esse dono, ele zela pela sua igreja. Amém? Eu me lembro, irmãos, quando a gente ia, eu posso dizer que eu ia também, que eu aceitei Jesus com 13 anos e 5 meses, já tinha feito um bocado de besteira nesse mundo, e a gente que vivia no mundo, quem viveu no mundo sabe, que tinha hora para sair de casa, mas não tinha hora para voltar. Às vezes rompia a madrugada, outros amanheciam o dia, e chegava em casa, ainda chegava todo herói, né? E agora, às vezes, quando dá 8h30, 9 horas, já tem gente olhando para o relógio, pensando, e esse culto não termina não? Eu quero dizer para os irmãos que esse lugar é o lugar onde Deus reservou para encher qualquer pessoa que chegar aqui vazia. Amém, irmãos? Porque aonde Jesus está, tem curas, tem milagres, tem restauração, tem batismo com o Espírito Santo, tem bênção de Deus, tem vidas edificadas. Aonde Jesus está, a presença dele é notória. Conheço um pouco da Bíblia, tem gente que conhece muito mais. Tenho algumas experiências, mas eu digo aos irmãos uma coisa: não vi ainda nenhuma história, nenhuma família, nem coração, aonde Jesus entrou, que não houve uma mudança. Aonde Jesus entra, tem mudança. Tem ou não tem? Lembra de Caná da Galileia? Onde Jesus começou o seu ministério com o primeiro milagre lá. A Bíblia diz, irmãos, que faltou vinho no meio da festa.
levaram o problema a Jesus. Jesus mandou encher as talhas, encheram, e ele transformou a água em vinho, a tristeza ele transformou em alegria. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Amém? Foi assim na minha vida, foi assim na sua também? Quando ele entrou na sua vida, houve alguma coisa de mudança? Se não mudou ainda, é porque ele ainda não entrou na tua vida. Mas eu não conheço uma vida que Jesus tenha habitado e não tenha havido uma mudança dela. Amém? Lembra de Lázaro? Estava morto. Quantos dias? 4 dias sepultado. Jesus chega, só encontrou ali choro, desespero, tristeza, angústia, morte. Mas quando Jesus chega, ele diz logo para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Eu sei, Jesus, que o meu irmão vai ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus chega à sepultura, manda tirar a pedra. Alguém ainda questiona a questão da pedra. Jesus diz: tirai a pedra. Jesus podia tirar aquela pedra, sim ou não? Mas ele não tirou. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o que é para o homem fazer, quem faz é o homem. Deus faz o que o homem não pode fazer. Ele não tirou a pedra, podia tirar e não tirou, porque cabia aos homens tirar. Ressuscitar Lázaro, os homens não podiam. Tirar a pedra, podiam, mas Jesus ia fazer exatamente o que eles não podiam. E ali Jesus chega, transforma aquela tristeza em alegria, aquele choro em cântico, aleluia, a morte em vida, porque aonde Jesus chega tem vida. Amém? Foi assim na minha vida, irmãos, e foi assim na sua vida. Queridos, eu ainda tenho 15 minutos